Livro do Gênesis, livro da criação, capítulo de número 21. Versículo 8. Hoje eu vim com a Bíblia com a letrinha tão miudinha. Ela está aqui. Capítulo de número 21, versículo 8. Quero ficar só nesse versículo. E a gente daqui começa a desenvolver. Vou fazer o contrário, vou orar e depois eu prego. Amém? Deus e Pai, Deus toma cada um aqui nas tuas mãos, cada coração, cada vida. Meu Senhor, fala conosco, Deus. Fala conosco, Deus. Fala conosco, Deus. Estamos na sua inteira dispensação, Senhor. Que o teu Espírito encontre, que a tua palavra encontre morada dentro de nós através do teu Santo Espírito. Que aqueles que vieram aqui em busca de uma resposta possam sair daqui com a resposta, Senhor, daquilo que vieram buscar. É o que eu quero te pedir, no nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus. Esse texto diz no versículo 8 que Isaac cresceu e foi desmamado. E diz que nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um banquete. Me ajuda, vai. Vamos ler juntos aqui, porque é um texto só, um versículo só, e depois eu vou compartilhar com vocês algo que eu ministrei há uns dias atrás, mas que continua ecoando no meu coração. O texto diz que Isaac o que, amados? Isaac cresceu, foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, o que Abraão, seu pai, fez? Deu um grande banquete. Isaac representava o filho da promessa. Lembrando que foi muito bem dito no nosso retiro por alguém, que eu não lembro quem foi, que a esterilidade não estava sobre a vida de Abraão. Quem era estéril era Sara. Ela é que não podia gerar. Tanto que Abraão vai coabitar com Agar e vai nascer Ismael. Então Deus promete fazer de Abraão pai de multidões. Deus libera uma palavra, e essa palavra, Brenda, ela vem logo no início, porque Deus sabia que dentro de Abraão havia um desejo tão grande de ser pai, mas não ser pai com uma concubina, não ser pai com uma escrava, né, como mãe, mas ser pai com a sua esposa, ao qual ele amava. E Deus agora olha para dentro dele e percebe que isso é tão latente, é tão vivo, que vai fazer uma promessa para ele. Essa promessa, no decorrer de dias e anos, ela dá uma impressão que ela vai se perdendo à beira do caminho. E Deus precisa fortalecer a fé de Abraão. Lembrando que Abraão, chamado de Abrão, lá no capítulo 18, que nós não vamos ler aqui, ele não vai projetar para a gente. Abraão, na porta da tenda, sentado, ele vai contemplar 3 homens. Quantos homens eu disse? 3. Dentre esses 3 homens, um deles era a pessoa do Senhor Jesus, e outros 2 anjos. Naquele dia em que Abraão está à porta da tenda, ou seja, está sentado, já começa a nos mostrar que algumas coisas serviram para Abraão a nível de aprendizado. Quando Deus vira para Abraão e diz: sai da tua tenda, porque esse lugar é pequeno demais para que eu possa te demonstrar a minha grandeza. Abraão daí por diante aprende, quando esses anjos vão aparecer, ele agora está à porta, aguardando. E ali haverá
a modificação do nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Nós vamos ver que é um baita do ensinamento. Por quê, pastor? Porque Abrão vai precisar ganhar uma vogal, Sara vai precisar perder uma vogal. Isso mostra que no decorrer da nossa trajetória cristã, existem coisas que eu preciso ganhar e outras que eu preciso perder. E enquanto eu não entendo isso, parece que eu fico rodando em círculo. E agora seu nome vai ser modificado de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Mas a promessa que Deus havia feito para ele estava de pé. Abraão, ele vai ter algumas dificuldades, e nessas dificuldades ele vai tentar flexibilizar a promessa de Deus. Ele vai tentar colocar algumas pessoas no lugar de Isaac. Ismael é um deles, seu filho com Agar. Mas antes disso, ele vai colocar Damasceno Eleazar, que era um servo nascido em casa, e era comum que uma família que não tivesse filhos, um servo nascido em casa fosse o herdeiro. Ele não estava entendendo que aquilo que Deus havia prometido para ele, olha, nos meus olhos, estava de pé. No decorrer dessa trajetória, pode ser que o inimigo tente ofuscar a tua visão espiritual, mas aquilo que Deus te prometeu permanece de pé. Ainda que você não creia, porque uma palavra já havia sido lançada, uma profecia já havia sido lançada. E quando a profecia é lançada por parte de Deus, saiba você que, acreditando ou não, ela se cumprirá. E Abraão vai viver esse momento tão difícil, porque muitos anos haviam se passado. Sara havia perdido os costumes das mulheres. Abraão já era de idade, e parecia que aquela promessa estava cada vez mais distante, e uma impressão de que ela não aconteceria. Só que eu não sei se você sabe, Abraão, ele é conhecido como o homem que construía altares. Tudo que acontecia de importante, Abraão ia lá e erguia um altar. E erguer altar dá trabalho, irmãos, porque você não ergue um altar de qualquer maneira. Para erguer um altar, você precisa seguir toda uma liturgia, porque você sabe que o Deus que você serve não é um Deus que aceita qualquer coisa. Altares construídos, eles têm que ser devidamente bem construídos. E Abraão é um expert em levantar altar. Todas as vezes eu repito que algo significativo acontecia, Abraão ia lá prontamente, sem que o Senhor pedisse, e ele erguia um altar. Vai ser conhecido como o homem que construiu 7 altares. Quantos altares eu disse? 7. E isso vai marcar a história de Abraão. Seu filho Isaac será conhecido como um desentulhador de poços, mas Abraão, o pai, será conhecido como homem que trazia a presença de Deus, que provocava a presença de Deus. Pois todas as vezes que Abraão erguia um altar, o Senhor se manifestava naquele lugar. E para cada altar com um significado diferente, uma importância diferente, e sem que Deus tivesse pedido a ele que erguesse. Me faz lembrar de Davi, que resolve construir uma tenda para que a arca da aliança
permanecesse. E mais à frente o Senhor vai dizer assim: estou com saudade da tenda de Davi. Por quê, pastor? Porque o templo, o tabernáculo, ele dá ordem para que seja construído e dá todas as dimensões. O templo, Deus também dá ordem para que ele seja construído, ele dá permissão e dá todas as orientações. O segundo templo, erguido na época de Ageu, no tempo de Zorobabel, ele tem a mão de obra do povo, mas tem a permissão de Deus. Herodes vai construir um templo porque ele via a importância desse templo erguido para os judeus. Mas o Senhor vira e diz assim: estou com saudade da tenda de Davi, porque tanto o tabernáculo quanto os templos eu dei ordem para que eles fossem construídos. Mas Davi não. Davi sentiu no coração de poder construir um lugar, e nesse lugar pudesse habitar a minha presença. Deus não pede para Davi construir a tenda, mas Davi constrói por conta própria. Algumas pessoas ficam se questionando o porquê que Davi é tido segundo o coração de Deus. E há aquela especulação: pastor, porque Davi errava em alguns pontos e depois não voltava mais a cometer os mesmos erros. Balela, queridos, balela, porque igual a Davi possuíam outros homens que faziam a mesma coisa. Mas o que move o coração de Deus é o fato de fazermos aquilo que Ele não me pediu para fazer. É quando você serve independente, é quando você se dá independente, é quando você se propõe a fazer independente. E Abraão é um cara diferenciado. Abraão é aquele que constrói altares. Abraão é aquele que prepara o ambiente para a presença. Abraão é esse que todas as vezes que começa a se movimentar de uma forma diferente, o céu na sua me permita fazer tentar aqui te fazer compreender. É como se o céu se manifestasse e dissesse: algo vai acontecer. Os anjos começassem a olhar e dissessem: algo vai acontecer. E se alguém pudesse perguntar para os anjos o porquê, o que aconteceria, eles diriam: Abraão começou a erguer um altar, e todas as vezes que ele ergue um altar, o Senhor se levanta do trono, o Senhor vem até ele, o Senhor se derrama, o Senhor desce numa coluna de fogo. Você está entendendo? Então vira para a pessoa do teu lado e diz assim: o que você tem de mais importante na tua vida é levantar altares. O maior sonho de Abraão era ser pai. Deixa eu repetir para você. Quando no Gênesis, não coloca ainda não, no 22, quando Deus vai levar ele à terra de Moriá, o Senhor vai virar para ele e vai dizer: Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho. Não estou falando de Ismael, a quem tu amas. E ali no monte que eu vou te ordenar, você vai oferecê-lo em sacrifício. A fé de Abraão foi tão grande que, primeiro, ele não vai compartilhar com a sua esposa. Segundo, ele vai virar para os moços que foram com ele, vai dizer: ficai aqui, e daqui para lá subo eu com o menino. Existem coisas que são tão íntimas, irmãos, que às vezes você não entende que Deus faz o papel de arrancar pessoas, e às vezes você está chorando por quem foi arrancado, e quando na verdade é um tempo de uma intimidade, é um tempo de uma aproximação tão grande com Deus, que algumas coisas ou alguns feitos não podem acontecer na presença de outras pessoas. Então vira para a pessoa do teu lado e diga assim: pare de chorar, foi Deus que tirou. Não se lamente, foi Deus. Porque o que Ele tem para que você viva nesse ano de 2024 vai ser tão grande, tão sublime, que Ele vai precisar colocar as pessoas certas do teu lado. Você está entendendo isso? Pessoas que vão se alegrar com você e pessoas que vão chorar com você, se necessário for.
E Abraão começa a entender. Ele começa a olhar e ele começa a entender. Bem, eu não posso contar para minha esposa, porque se Sara era agarrada com Ló, que ele também tenta colocar no lugar de Isaac. Agora imagine você com o próprio filho que saiu do ventre dela. Você, mãe, permitiria? Abraão se cala, acorda de madrugada, manda apiar o jumento, e ele agora vai para um lugar onde Deus vai mostrar para ele. Depois de deixar o moço, ele continua seguindo, porque ele entende que está sendo guiado por Deus. A fé de Abraão foi tão grande, que Abraão entendia no seu coração que ainda que ele tivesse que sacrificar o seu filho, e ainda que o filho se tornasse cinzas, existia um Deus capaz de trazer das cinzas e recompor Isaac e entregá-lo vivo. Você pegou isso aí? Pegou a grandeza disso? Ele entendia que mesmo se o filho fosse sacrificado, fosse imolado, fosse queimado, de que Deus era capaz de trazer à vida aquilo que só restava em cinzas. Olha que mente fabulosa dele, olha que entendimento. Mas eu quero parar de romantizar, porque romantizar é isso aqui que eu estou te fazendo. Entender essa história, compreender. Eu quero ir além hoje. Quero tirar o romantismo do texto. E tirar o romantismo do texto está no Gênesis 21, versículo 8. O texto diz que Isaac cresceu, e se diz que ele cresceu, diz que ele nasceu. Já seria um motivo de grande alegria. Diz que agora ele está em pleno desenvolvimento, agora ele vai ser desmamado. E isso para o judeu era significativo. E aí diz que no dia que ele é desmamado, já na mente de Abraão, não foi algo que foi programado no dia, mas algo que foi programado com antecedência. No dia, não tem aquele negócio que seria o dia mais feliz de sua vida, ele vai dar uma festa. O que ele vai dar? Um grande banquete. Olha para mim, cadê o construidor de altares? Cadê você? Não entendeu? Cadê você que construía altares? Mó milagre. Sua esposa já tinha passado dos costumes das mulheres. Abraão, já velho em idade. Eu, o Senhor, vou lá, toco dentro dela, permito que a esterilidade seja arrancada dela, porque não há impossíveis para mim, Abraão. Só que quando eu falo Abraão, talvez hoje Deus esteja falando seu nome no lugar de Abraão. Fiz, deixa eu melhorar, prometi, fiz, cumpri o que eu falei. E agora que eu esperava de você que um altar fosse construído, você quer levantar um banquete, você quer fazer uma festa. O Senhor olha do alto e diz: tem problema não. Repita comigo: Ele ama a todos quanto corrige. Não é o fato de haver uma correção que Ele deixou de te amar, muito pelo contrário. Se você está sendo corrigido é porque Ele te ama. É disso que a gente tem que entender. E nesse caso aqui, que Abraão vai dar um grande banquete, Deus olha do alto
E eu fico tentando conjecturar, dizendo: ele não entendeu nada. Amados, eu estou ministrando para vocês algumas coisas que Deus tem falado profundamente. Conversei com a pastora Deise hoje. Fomos buscar a vovó Dinei na casa da irmã dela. Elas estão nos assistindo agora. E eu falei isso com ela. Eu disse assim: olha, se algumas coisas que eu vivi não me servirem para nada, que Deus possa arrancar a minha vida. Porque eu não posso ter enfrentado algumas coisas e essas coisas não terem feito um Alexandre diferente. Deus não pode olhar do alto e falar assim: ó, tá aí, ó, quando a minha glória desceu em forma de vida, trouxe alegria, trouxe esperança, trouxe regozijo. Agora, ao invés dele construir um altar, ele resolveu fazer uma festa. Repita comigo, diga assim: o Senhor não dividirá a honra dele com ninguém. Uma pergunta dentro de uma ministração sem esboço, mas dentro da temática, é: o que mais eu precisarei fazer para te alinhar com o céu? Entendendo o texto, Deus, sabedor de todas as coisas, dentro do seu conhecimento supremo, um Deus acima de tudo e de todos, vira e fala consigo mesmo. Estou conjecturando, porque ele não tem a quem pedir conselho, e diz: não tem problema não. Virá o capítulo 22. Às vezes nós estamos perdidos no capítulo de número 21, mas Deus está dizendo: a história não vai se encerrar por aí. E quando nasce o capítulo de número 22, o capítulo 22 diz: depois destas coisas, ou dessas coisas, pois Abraão aprova. Depois destas coisas, pois Abraão aprova. Depois, e como eu te disse que eu não quero romantizar esse texto, eu quero te falar de um Deus que não perde batalha. Ele vai dizer: Abraão. Abraão responde: eis-me aqui. E ele continua, ele diz, acrescentou: toma o teu filho, o teu único filho, toma Isaque, a quem amas. Ele é específico. Abraão, vou tocar naquilo que tu ama. E o pior disso tudo, você vai me apresentar isso em sacrifício. Quando eu disse para você que eu não quero romantizar o texto, e muito pelo contrário, eu quero te trazer a veracidade desse texto. O Senhor vai virar para ele e dizer assim: olha, você vai para a terra de Moriá, e você vai oferecê-lo ali em sacrifício. Preste atenção, parou de construir altares? Tem problema não, Deus tem um Moriá para a tua vida. Não quer mais construir altares? Quer dar festa, quer dar banquete? Tem problema não. Está achando que ainda está no tempo de sorrir? Tem problema não. Tem um Deus que olha do alto e diz assim: eu sou Deus, sou o Senhor, nada foge do meu controle. Eu tenho Moriá para você. Mas Senhor, eu chorei por uma promessa durante anos. Sim,
mas eu não cumpri, eu não falei, eu não fiz, não tenho estado contigo, não tenho te dado livramento, não tenho sido contigo, não tenho sido teu Deus, não tenho aberto portas. Não é onde não tem parede. Eu não gosto de romantizar isso também. Estou falando de romantizar várias vezes hoje, né? Eu não gosto de ter a canção porta onde não tem parede. Para ter porta precisa ter parede, irmãos. Precisa ter rocha, precisa ter alguma coisa. Deus está dizendo: eu abro portas em lugares que não há portas. Eu faço, eu vou na tua frente, eu vou na tua dianteira. Eu tenho sido contigo. Mas no momento em que tu tinha que ter erguido um altar, você resolveu fazer um banquete. Afinal de contas, de quem é a honra de tudo que está acontecendo na tua vida? É tua? É do que tu tem? Ou ela é minha? É tua, Senhor, mas só descobri isso no Moriá. Quando eu disse sobre romantizar, é que a gente quer pegar um texto desse e dizer assim: fazia parte de um processo, pastor. Eu dei para os jovens o que diz no Gênesis, lá no capítulo 37, versículo 15. Eu ministrei para eles só esse versículo. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que procuras? E eu contei para eles qual é a interpretação desse texto. Jacó vai virar para José e vai dizer: filho, faça uma coisa, saia de Hebrom, vá até Siquém, pois teus irmãos estão lá. De Siquém, você vai procurar saber como eles estão e como estão os rebanhos. E depois você volte para Hebrom. Então deixa eu repetir para você decorar. O pai vira para ele, Jacó vira para José e diz: olha, saia de Hebrom, vá até Siquém. De Siquém você vai procurar saber como está os teus irmãos, porque eles são mais importantes do que os animais. Depois você vai procurar saber como estão os animais. Então deixa eu repetir, porque o estar aqui foi no singular e não é legal. Você vai sair de Hebrom, você vai até Siquém. Quando você chegar em Siquém, e isso vai levar em torno de 16 horas de caminhada, chegando em Siquém, você vai fazer o seguinte: procure saber como estão os seus irmãos. E depois você procure saber como estão os animais, os rebanhos. E depois você volte para Hebrom. Essa foi a voz que guiou o tempo todo José pelo caminho. Só que o texto diz que ele andava errante. Por quê? Porque quando ele chega em Siquém, ele já está cansado, ele não encontra seus irmãos. Errante aqui não significa alguém que pecou, não. Errante aqui é alguém que está cambaleando. E alguém vai avistá-lo agora de longe e vai perguntar para ele: que procuras? Porque esse que o avista percebe que ele não faz parte daquele território pelas suas vestes. E aí vai perguntar para ele: que procuras? E agora a voz do pai vai ser substituída pela voz de um homem que ele nunca viu antes. Ele podia não ter respondido absolutamente nada, mas esse homem viu que ele estava fraco, errante, andando errante pelo caminho. Você percebeu como é que o inimigo investe? Que nos nossos momentos de fraqueza, o diabo investe para tentar de alguma forma
que você ouça alguma coisa capaz de te paralisar? José vai dizer para esse homem: eu procuro meus irmãos. E ele faz uma pergunta para esse homem: você os viu? Esse homem vai virar e vai dizer assim: vi. Ele vai perguntar: você sabe para onde eles foram? Esse homem vai dizer assim: eu ouvi eles conversando, eles foram para Dotã. E o texto diz: e Isaac seguiu para Dotã. Daí por diante, ele está indo na direção da morte, porque a voz do pai era simples: José, sai de Hebrom, vá até Siquém, procure saber dos teus irmãos, procure saber do rebanho, e volta para Hebrom. Vai, mas volta. Deixa eu repetir isso, porque isso é de suma importância. Vai, mas volta. Agora a voz do pai foi substituída por a voz de um homem que ele não conhecia. E aí eu volto a dizer, e aí a gente quer romantizar, a gente quer dizer: não, o pastor fazia parte. Agora ele vai ser despido em Dotã. Não pegou? Quando você desobedece, o teu inimigo não tem vergonha nenhuma em te expor. A pergunta é: o que você está fazendo em Dotã? Depois ele vai ser vendido. Tantas outras coisas que aconteceriam. E eu volto a dizer, aí para aqueles que são detentores de um conhecimento, vai virar e vai dizer assim: ah, pastor, mas o propósito de Deus é que ele se transformasse no governador do Egito. Para quê e por que de tantas lágrimas? Deus está dizendo assim: o propósito se cumpre. Se nós estivermos debaixo de uma obediência, ele se cumprirá. Menos lágrimas derramadas, menos tristezas que nos são apresentadas. Deus está pegando a igreja, está pegando a mim e a ti, está dizendo: o que você está fazendo em Dotã? Por que você não entendeu que era para sair de Hebrom, era para ir a Siquém? E quando você teve informações que os teus irmãos e o rebanho foram para Dotã, você era para ter voltado para Hebrom. O que houve contigo? Abraão, vá até o monte que eu vou te ordenar, filho. Seu filho vai lhe perguntar: pai, nós temos aqui o cutelo, temos o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro? Sabe o que Deus fala comigo de forma tão sobrenatural? O que mais eu vou precisar fazer? Imagina o coração de Abraão e o que responder para esse filho. Porque quando você olha, você lê: ah, Deus proverá para si, meu filho. Ah, o coração
coração agora sangra, a alma sangra, as lágrimas, eu entendo, uma caminhada com lágrimas que descem, uma caminhada de sofrimento, cada passo que ele vai dar, ele está pensando, eu vou sacrificar meu próprio filho. Deus está dizendo que existem sacrifícios que você não precisa mais fazer, pois o maior sacrifício foi feito na cruz do Calvário por nós. É só obedecer, é nunca transferir a glória, pois toda a honra e toda a glória pertence a Ele, a mais ninguém. Esse é o Deus. Volta no 7 para mim, porque quando Isaac disse a Abraão, seu pai, ele disse, meu pai. Respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? No versículo 8, ele responde ao filho, e o texto diz que eles seguiam juntos, ambos juntos, chegando ao lugar que Deus havia designado. Ali, o que ele faz, irmãos? O que ele faz? Agora ele vai levantar um altar que podia ser reerguido antes, no nascimento ou no desmame do seu filho. Todas as vezes, guarda isso para você nunca mais esquecer, todas as vezes que Deus precisa nos apresentar Moriá, é porque nós não entendemos a lição passada. Moriá é para quem não entendeu a lição passada. Moriá é para quem não entendeu as lágrimas que desceram. Moriá é para quem não entendeu a dor que veio. Moriá é para quem não entendeu as enfermidades psicossomáticas que lhe sobreveio. Moriá é para quem não entendeu. Moriá é para esses. Moriá é para quem agora, para você que entendeu, para você que entendeu, Deus está dizendo, olha, eu tenho um cordeiro que dará vida por vocês, e que já deu, que é o Senhor Jesus. Você está entendendo? Diga amém por isso. Aí, deixa eu só concluir, eu termino agora. Aí o que ele vai fazer? Vai amarrar Isaac. É fácil amarrar? Não. O texto também não diz que Isaac tentou fugir. Ele vai deitar no altar, em cima da lenha. Irmão, se tu não estiver pegando isso aqui, desculpa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, se tu não entender isso aqui, se tu não for para tua casa com isso aqui fermentando na tua alma, se tu não entender que Deus hoje está dizendo, eu não quero ficar te apertando toda hora para você entrar na posição que eu quero. Eu não quero ficar toda hora aqui e aperta e vem. E ele não entendeu, peraí, vou botar um espinho na carne dele. Para que vou botar um espinho na carne dela? Para que ela consiga entender que eu sou Deus, que eu sou soberano, que eu sou maior que todas as coisas. Deus não quer o teu sofrimento. Versículo 10. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Reparou no 10? O 10 mostra o extremo. É isso aqui que mexe comigo, gente. Sabe por quê? Do porquê que eu preciso chegar no extremo. Por que algumas coisas têm que acontecer para que a gente chegue nos extremos? Os 45 do segundo tempo. É isso que me pega. Estendeu a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Agora ele vai sacrificar. Na mente de Isaac, ele já tinha sacrificado seu filho.
O escritor aos Hebreus, os heróis da fé, quando cita Abraão, dá a dimensão do pensamento de Abraão. Versículo 11: mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres. Esse carneiro aqui é a tipificação de Cristo, é o que aponta para Jesus Cristo. E ele o ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Repita comigo, diga assim: se eu obedecer, quando eu entendo que o Senhor me chamou para levantar altares, e isso está solidificado dentro de mim, eu não temerei nenhum mal que me virá. Deixa eu falar: praga nenhuma chegará à tua tenda, maldição nenhuma chegará à tua casa. Mas essa noite é noite de decisão. Reparou por que as portas se fecham? Reparou por que as coisas se tornam mais difíceis? Deus tem ministrado, pastor Márcio, no meu coração. Eu falei com o Du no retiro, pastor Du. Foi muito usado. Dave num dia e pastor Eduardo num outro. Deus falou ao meu coração, cunhada, sobre uma palavra chamada celebração. Celebre. E eu disse assim: Senhor, a impressão que eu tenho é que eu ainda estou em luto e o Senhor celebre. Celebrar é trazer para dentro de si uma confiança que não vem de ti, vem do alto. Celebrar é entender que o Senhor é a tua alegria, a tua força, que o Senhor é aquele que é contigo. Celebrar não é em meio aos dias bons, celebrar é confiar que mesmo em meio aos dias ruins Ele é contigo. Eu encerro essa meditação dizendo para ti: Moriá nunca mais. Eu encerro isso dizendo para ti: troque Moriá pela obediência, troque Moriá pela construção do altar. Olha nos meus olhos, porque eu vou liberar agora, é muito forte. Se não quiser entender isso, tem problema não. Ele aperta mais um pouco de novo. Tiago vai dizer que somos como neblina, que por um instante estamos e em outro somos dissipados. Pastor Márcio pregou quinta-feira passada, viemos ouvindo o culto, e uma das passagens ele deu Jonas, e uma das passagens de texto, porque tem algo esplêndido aqui, irmãos. Nós estávamos no trânsito de Maricá para cá, e o Mateus dentro do carro estava manuseando o projetor. Falei, de dentro do carro, pastor Márcio, você pregava e ele ia lá, dava um delay, mas ele ia lá, colocava um texto de que coisa que tecnologia magnífica esse negócio. De dentro do carro a gente ouvia o culto e ele ia lá, não tinha ninguém lá em cima. Ele ia lá, alguém deu acesso a ele, ele do telefone dele, ele coloca imagem, coloca vídeo, coloca o que ele quiser. E nós estávamos assistindo o culto, e num determinado momento o pastor Márcio falou assim, falou aquilo que diz em Apocalipse,
no capítulo 3, eu vou deixar o texto para vocês, no capítulo 3, versículo 7, versículo 8, para que você entenda isso aí, para que você compreenda que há um Deus poderoso. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve estas coisas. Para quem é? Ao anjo da igreja em Filadélfia, o Senhor escreve estas coisas. Estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que eu percebo que tu tens pouca força. Deus olha do alto e diz: eu sei que você está num momento difícil, eu sei que você não tem força nem de girar essa maçaneta, mas Ele diz assim, Ele continua dizendo: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. Ele diz que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não me negastes o meu nome. Então Deus está dizendo que o dia que lhe faltarem forças, não tem problema não, se aproxima da porta, porque ela vai se abrir, porque Jesus é a porta. Em nome de Jesus, creiam nisso, e que as suas palmas exaltem. O teu lugar não é Dotã. E você não precisa ir para Moriá. Portanto, que só obedeça. Repita comigo, diga assim: chega de dor, chega de lágrimas, chega de sofrimento. Eu tenho me perguntado algumas coisas. Já encerrei, de verdade. Os trabalhadores já vão se preparar aqui, podem vir. Eu tenho me perguntado algumas coisas, dentre elas.